Olá pessoal, um programa da série Equipamentos Inusitados de Instrumentação. Esse daqui na realidade eu estou aqui com um pequenininho aqui que é um calibrador de padrão de comunicações industrial, né, de automação industrial, tá? Esse aqui na realidade é um padrão que faz a calibração de laços de corrente de 4 a 20 mA, muito comum aí no segmento de automação industrial. Quando você faz a comunicação entre sensores e atuadores e os PLCs, né, os controladores lógicos programáveis aí, desses sistemas industriais, né? Isso não é muito comum para o robista, tá? Mas vamos dar uma olhadinha. O equipamento é bem antigo, tá? Numa caixa incrivelmente, numa sacolinha incrivelmente bem conservada de couro, tá? Incrível. E é um equipamento bem antigo, tá? Então promete aí, no mínimo, um visual interessante. Vamos dar uma olhadinha. Bom, tá aí a bolsinha de couro, tá? O equipamento marca Transmation Incorporated. Tem um sigma aqui com um T, bastante curioso aqui. Algo que alude mesmo ao loop de corrente aqui, a sigla, tá? Mas muito bem feita a capinha de couro. E tem uma bolsinha atrás também. Opa, tem coisa aqui. Vou dar uma olhadinha depois. Então vamos ver. Então, abrindo aqui, tudo em muito bom estado. Olha que beleza. Gracinha, hein? Bem acolchoadinho. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Um elástico. Provavelmente vai segurar. Ficou aqui durante muito tempo. Apertando aqui. Então tá, o interior tá muito bacana. E aqui, dá uma olhadinha nessa bolsinha e vamos ver o que tem aqui. Tá, tem um envelope aqui. Então vamos dar uma olhada nisso aqui depois. Olha, rapaz, 12 de abril de 1988. Dá uma olhadinha nisso aqui. Mas tá aí o equipamento, metal, tá? Totalmente em metal, tá? Com um painel interessante aqui. Não tem manual, não tem nada, tá? Transmitter Simulator, Model 1027. Então, na realidade, um simulador de transmissor de dados para esse laço de corrente. Então, provavelmente ele deve gerar as correntes, né? É uma fonte de corrente. E aqui você seleciona digamos, os set points, né? Quando está a 100%, o laço de corrente é em 20 mA, tá? Aí você vai aqui a 75, 16 mA, 56.25, 13 mA, e aí vai, né? 12 mA, 8 e 4, né? Até chegar a zero, digamos assim, né? O valor zero. Isso aqui basicamente é como se fosse assim, um sensor. Digamos, um sensor é alimentado de 4 a 20 mA e dependendo do que ele está sentindo, digamos assim, ou seja, do que ele está monitorando, ele vai variar a sua resistência interna para poder aumentar ou diminuir, variar a corrente em que o PLC está enviando para essa linha, né, do sensor, né? Então, na realidade, vão dois fios do PLC para o sensor. E o sensor varia sua resistência interna, dependendo do valor que ele está medindo, né, na grandeza lá, entre 4 a 20 mA. Aí o PLC sabe, como ele também sente, né, qual é a corrente que está chegando nele, ele sabe qual é o valor do sensor, né, quer dizer, o quanto que o sensor está medindo de maneira relativa, né, entre 0 e 100% da sua excursão total, né, da grandeza que ele está medindo. Então, basicamente, essa explicação aqui. Eu vou botar um link aí embaixo, provavelmente vai explicar de maneira muito melhor, tá? E aqui tem uma série de loop live e tem uma série de ajustes aqui. Bom, desligado, tá? Aí tem, bom, provavelmente é uma chave com 3 posições, provavelmente você deve selecionar essas saídas aqui, né? E aí, enfim, tem alguma coisa aí. Número de série, tudo em metal, muito bonitinho, tá? Realmente uma caixinha super bacana. Tá, inventário, Texas Instruments, inventário 1997, coisa velha, tá? E aqui, bom, pois é, a única coisa que eu tenho mais aqui de manual é isso aqui mesmo, tá? Então tem a transmissão, operação aqui, depois eu vou dar uma olhadinha, vou dar uma testada nisso aqui. Operação de entrada, operação de saída, tá, ele testa tanto entrada quanto saída, transmissão e tal. E baterias, ok, então vamos ver o que ele usa como baterias. 2 baterias de 9 volts. Tomara que as baterias não tenham sido esquecidas aqui dentro, que a chance disso aqui
ter vazado é enorme. E tem um carinha aqui, 1988, 12 de abril de 1988, rapaz, tinha 14 anos. O que tem aqui dentro, né? Vamos ver. Que gracinha. Ah, é um terminal. Rapaz, eu esqueci, eu nem percebi, olha. É um terminal banana microscópico. Caramba, isso deve ser super difícil. Agora, o terminal banana é de excelente qualidade, tá? Agora, dá uma olhada no resistor lá dentro. 250 ohms por mais ou menos 0,03%. Tomara que esteja dando para ver aí direitinho. Ou seja, um resistor para lá de preciso. Ah, sim. O resistor de 250 ohms é justamente por isso. Se o PLC envia... Tá, entendi. O PLC envia, por exemplo, uma tensão de 1 a 5 volts, ele pode enviar no enlace, né, uma tensão de 1 a 5 volts. Então, quando ele envia uma tensão de 1 volt, 1 dividido por 250 ohms é exatamente 4 mA. 5 volts dividido por 250 ohms é 20 mA. Então, na realidade, esse é um resistor, deve ser um resistor, por exemplo, de aferição aí, de calibração do próprio equipamento, ou pelo menos de teste, sei lá, alguma coisa assim. Bom, interessante, coisa interessantíssima aí. Vamos dar uma olhadinha aí, realmente, olha, abril 12 de 98, caramba. Vamos abrir esse carinha aqui, provavelmente aqui em cima, ele vai ter vai mostrar aí o seu interior. Vamos lá. Bom, 2 parafusitos um pouco esquisitinhos removidos aí desse topo aqui. Tem uns outros parafusinhos bem pequenininhos aqui, ou parece rebite, não sei. Vamos ver aqui. Ó, tá bonito o negócio aqui. Caramba, tem bateria aqui. Rapaz, estão inchadinhas. Ai, caramba. Estão inchadas, mas as baterias não vazaram, cara. Que coisa mais bem feita, os suportes. As baterias estão estufadas, mas não vazaram. Rapaz, que sorte. Bom, estão com 0 volts, provavelmente eu liguei aqui o negócio, ele não fez nada. E aqui tem, aqui dentro, os transistorzinhos, LEDs, etc, etc. A gente vai dar uma olhadinha nisso aqui, é mais a miúde. E tem algo aqui, interessante. Então vamos tirar essas baterias, afinal de contas elas não estão mais funcionando. Agora, bateria de 9 volts aqui, interessante, hein? Elas seguram bem o vazamento, apesar de que, obviamente, se você espera mais um tempo, elas acabam arrebentando, tá? E, obviamente, numa época, provavelmente, que Duracell era bem melhor do que é hoje em dia. Tirar essas baterias e tentar trocar por outras. Bom, meus caros, baterias aqui, só um parêntese, tá? Baterias sem data de validade nenhuma, meus caros. Isso aqui, década de 80 no duro, ou talvez até início da década de 90, tá? As duas baterias ainda estão se segurando aqui, seguraram a pressão, não vazaram. Realmente excepcionais aqui, excepcional qualidade. Enfim, deixa isso para lá. E tá aqui, olha que lindo, Keystone Electronics New York. Esses suportes, as baterias estavam extremamente agarradas aqui. Esses suportes são de incrível qualidade, tá? Tem que tomar cuidado só para não arrebentar o fio aqui. E tá aqui dentro, olha só que interessante, a plaquinha. A plaquinha eu acho que ela deve deslizar. Ou talvez eu tenha que tirar essas coisas aqui. Sei lá, tenho que dar um jeito de abrir esse negocinho. É a chapa, olha, tá vendo? Curioso, né? A caixa é bem moldada. Mas tem... tá, ela divide em duas aqui. A caixinha divide em duas aqui, então talvez eu consiga retirar a parte inferior. Só para observar isso aqui. Bom, deixa eu só retirar essa partezinha esse isolamento. Esses isolamentos são muito comuns para você evitar umidades e outras coisas, tá? Agora é possível, não sei se eu tenho que tirar algum parafuso aqui, esses parafusitos aqui. É bem possível que sim, tá? Eu tenho que tirar esses parafusos para poder descolar uma seção da outra, tá? Então, bom, vamos lá. E tem os terminais aqui, super bacaninhas as coisas aqui. Vou tentar ver se eu consigo abrir isso aqui. Vamos lá. Bom, coisa toda meio que abriu no susto, tá? Eu retirei os parafusinhos, tá? E aí essa peça aqui de baixo saiu, né? Essa tampa de baixo aqui, também com uma partezinha de borracha, tá? E aí aqui eu também fui tentar ver como essa peça desmontava e ela de repente veio para cima. Então é bastante
Bastante curioso o encaixe, né, dessas duas metades aqui da placa, né, da placa não, da caixa de alumínio, né, super bacana. E tá aqui, olha que interessante, os trimmers de multivolta aqui, justamente para fazer a calibração exata das correntes, provavelmente, né. Tem dois resistores lá de fio azulzinhos, né, não sei se vai dar para ver muito, deixa eu dar uma aproximadinha, que acho que a gente aproveita um pouco melhor, né. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Bom, consegui abrir o carinha aqui, tá? Foi só realmente retirar duas porcas aqui das duas chaves seletoras e os jacks banana na realidade só deslizavam aqui no suportezinho de borracha que estava aqui no painel frontal, tá? Então realmente não teve muito problema não. O detalhe interessantíssimo aqui o circuito, né? Naturalmente o que chama a atenção principalmente são as duas grandes chaves, né? Que na realidade grandes, mas elas são bem pequenas, o eixo é bem pequenininho, tá? E as chaves efetivamente também são bem pequenas, tá? Elas realmente não são lá muito espessas, não. Compara aqui com a bateria, tá vendo? Com a espessura da bateria. A bateria de 9 volts, realmente elas são bem de tamanho bem reduzido, tá? Feitos para precisão, provavelmente, todas hermeticamente fechadas e com uma fita vermelha aqui em torno e tal. Mas enfim, outra coisa que chama a atenção, naturalmente, como eu havia comentado, os potenciômetros os trimpotes multivolta aqui embaixo, tá? Para fazer a calibração final. E os resistores aqui, todos azuis. Esses resistores aqui, eu dei uma verificada na internet. Esses resistores RN60 são resistores de padrão militar, tá? E de baixo tempo, tá? A letrinha E aqui é 25 ppm por grau Celsius. Então, no final das contas, isso é justamente para tentar garantir a maior estabilidade quando o circuito opera, se o equipamento sofre variações. Isso é comum em padrões de calibração, né, onde você tem que ter efetivamente uma imunidade aí à temperatura, né, bastante elevada. Então, na realidade, uma série de resistores aqui de temperatura de excelente estabilidade, né. Aí você tem esse carinha aqui é o LM10. Ele na realidade é uma referência de tensão com um buffer, tá? Então, no final das contas, naturalmente teria que ter uma referência de tensão bastante precisa aqui, de baixíssimo ruído, tá? E um drift ridiculamente baixo também, 0,003 milésimos de porcentagem por grau Celsius, tá? Então é extremamente baixo. Vou dar uma olhadinha, vou deixar os links dos datasheets aí na descrição do vídeo, mas efetivamente tem uma referência de tensão, realmente controlada aqui por dois resistores também, provavelmente polarizada aqui, né? E evidentemente isso daqui é usado para gerar ou para usar como referência quando você lê a corrente. Então esse equipamento opera em dois modos. Um deles, ele, dependendo da posição da chave, ele gera a corrente, né? O loop de corrente, né? O enlace. E dependendo da posição da chave, ele vai monitorar as entradas, e vai efetivamente traduzir, vai comparar naturalmente com a referência de corrente que ele tem interna e vai traduzir isso, jogando essa informação para esse amplificador operacional, um 339 aqui, que por sua vez vai jogar essa informação para os LEDs aqui, para fazer o quê? Para mostrar o desvio em relação a corrente que você ajustou aqui. Então tem naturalmente o desvio, os LEDzinhos vão mostrar esse desvio aí. Isso na posição de entrada, ou seja, de monitor de corrente. Na posição de saída, os LEDs provavelmente não são utilizados, eu teria que só verificar isso aí, provavelmente não, mas no modo de operação de saída, eu imagino que esse 339 cesse de existir, de funcionar, de operar, e aí ele provavelmente deve partir para jogar o sinal através desse LM358 aqui, que é um amplificador operacional comum, né, de baixo ruído ainda, mas comum, e efetivamente vai jogar o sinal de 420 mA pelos terminais superiores aqui, que é o de saída aqui. Existe um modo intermediário também chamado de simulação, que eu não tenho muita certeza do que é. Ele fala que faz uma simulação, não sei certo o que ele faz, não sei se ele joga um padrão e tal, alguma coisa. O que eu sei é que tem uma portinha lógica aqui embaixo, portinha lógica ou aqui, que eu não sei se está sendo usada para fazer uma oscilação, se está sendo usado como oscilador ou não, para gerar um padrão nos terminais centrais aqui, nos terminais do meio aqui, nos dois terminais do meio. Enfim, então é
Uma operação relativamente simples, mas o equipamento é bastante bonito de se ver, né? Outro detalhe também que os date codes aqui, na realidade eu vi o date code que é 87, tem o date code aqui que é 87 também, então no final das contas o equipamento provavelmente foi feito mesmo, foi montado mesmo em 1987. E tá aí novinho, limpinho, bonitinho, super bacana mesmo. Então, basicamente, é essa operação, mais ou menos o princípio de operação que eu imagino que esse circuito tenha. E aí, no mais, faz apenas isso, gera correntes de precisão. Isso aí, basicamente, é a função dele, não faz mais nada da vida. Infelizmente, esse tipo de equipamento aqui não tem manual de serviço, esquemático, não tem nada, tá? Extrair o esquemático disso aqui é super simples, só teria que desmontar tudo, mas efetivamente não tem manual de serviço, não tem nada. Enfim, não tem nem manual de instruções do usuário. A única instrução que eu tenho é a instrução aqui, aqui atrás da caixinha. Mas tá aí, pelo menos por hora, eu vou provavelmente botar umas pilhas aí e ver se eu consigo botar esse bichinho para funcionar ou não. Mas por hora, tá aí desmontadinho o bichinho, em toda a sua glória. Bom, antes de ligar o carinha, eu queria dar uma olhadinha nesse resistorzinho para ver como ele está em termos de aferição, tá? Um detalhe curioso que eu acabei de perceber aqui é que tem um número 249.98, tá? Que alguém mediu há anos atrás, tá? Então vamos fazer uma medida aqui com os dois multímetros, só para tirar um pouco de noves fora. Aqui eu tenho as duas garrinhas, 0.6, 0.7 ohms, só fazer um relativo aqui, um modo relativo aqui, e vamos grudar esses carinhas aqui. Vamos ver qual é a medida do resistorzinho. É, bastante razoável, 249.98, 249.46. Tá bem razoável. Vamos ver a medida só para tirar a teima com o meu multímetro que está o mais próximo. Opa, apertei o botão. Apertei o botão, vamos lá. Então vamos fazer a medida aqui só para tirar a dúvida se a minha resistência continua bem também. Opa, 3 ohms não é muita coisa. Ponto 3, tá ok. Então, anular aqui. Um pouquinho fora, mas vamos lá. Só para a gente tirar o teima aqui. Então, 249.93, bem mais próximo aqui. Ou seja, o valor original de 249.98, esse transistor, esse resistor, aparentemente ainda está muito bem, tá? Idealmente eu mediria a 4 fios e tal, mas para os nossos propósitos a coisa tá razoável aí. Bom, agora vamos à operação do bichinho. Eu estou usando aqui o Bremen, tá? Por um motivo interessante, ele tem um módulo de 420 mA aqui, que ele mostra a porcentagem do duty cycle. E aqui na operação, você tem não só a entrada, que aí ele já acusa, como eu havia comentado, ele faz a medida da corrente que chega na entrada. Eu não tenho uma fonte de corrente por aqui, depois eu teria que ver, só para testar essa fase, que depois eu vejo direitinho como fazer, tá? Tem essa saída aqui que é sim, esse modo aqui de simulação, que eu não sei ao certo o que é, a informação atrás não indica muito bem, e eu não tenho muita certeza. Aliás, eu posso até tentar botar aqui o multímetro, vamos ver o que ele fala para mim, tá? Eu não sei se é uma tensão alternada, deixa eu ver se é uma tensão alternada. Tem um ponto 14 aqui, curioso, né? Será que é frequência? Vamos ver. Será que ele tá... Não está pulsando nada. Não, aparentemente não está. Aparentemente não está pulsando nada. 125 mV, deixa eu ver. 60 Hz muito provavelmente é a frequência do ar e tal. Então eu não sei o que há nessa saída de simulação, não. Mas a saída em loop de corrente, que seria o out, né? Ela vai ter positivo e negativo, vamos lá, tá? Então, tem 13.8 volts, dependendo da faixa, né? 14, 14.6, 14.7, tem uma série de faixas aqui, tá?
A questão é a seguinte, obviamente que a impedância de entrada do multímetro ela é muito alta, tá? Então, naturalmente, o que eu teria que fazer com o multímetro é botar numa escala de corrente, medidas de corrente, porque aí sim ele vai fazer a medida. A tensão vai me indicar muito pouco, tá? Um outro detalhe que eu posso tentar fazer também é botar o nosso resistor de referência aqui. Então vamos botar o nosso resistor de referência. O laço está fechado, tá? Então curioso. Agora é curioso que eu não sei. Pera lá. Vamos medir a tensão. É possível que com o resistor 4 volts, isso, exatamente. Com o resistor 5 volts, é aquilo que eu comentei originalmente. A 100% de duty cycle 20 mA, eu tenho 5 ohms, 5 volts no resistor de referência. E aqui eu tenho 4. E aí vai. 3.2, interessante, hein? 3.0, deve ter algum probleminha aqui. 2.0 e 1.0. Ou será que eu estou ficando doido aqui? Não, 13 e 12 mA. Tá, a diferença é pequena mesmo. Então tá, eu estou ficando doido mesmo. Então tá, 13 mA e 12 mA. Então tá, 1 volt, e tem um pequeno offset aqui, 1.02, né? Curioso. 2 volts, aí. 3 volts, realmente bem preciso. 3.0208, 2.02, 20 alguma coisa. 1.0233, ou seja, está na casa do 0,1% de erro aqui. Então está realmente bem preciso, tá? Tá, e aqui é de 12 para 13 mA, então a corrente realmente é um pouquinho diferente, sim. 4,018, então aqui já passou um pouquinho, 1%, que passou um pouquinho, talvez 0,5%, alguma coisa assim. Enfim, essa é a ideia, né? Ou seja, você tem o loop de corrente está passando pelo resistor, e essas são as tensões que o loop de corrente está jogando em cima do resistor de 250 ohms. Agora, naturalmente, o que eu posso fazer é essa medida de corrente direta no equipamento, tá? Opa! Ele reclama. Miliamperes. Deixar em miliamperes, tá? Como ele está em saída, está em corrente contínua. Então vamos lá, vamos conectar. Tá aí 20 mA, medindo certinho, tá vendo? E aí vai, né? 20 mA, 16, joinha, 13, exatamente, 12, e aí vai, 8 e 4 mA. O que é bastante curioso é que eu posso acionar o botão de duty cycle, 0%, duty cycle não, o valor, né, em porcentagens, 0% em 420 mA, aí eu jogo aqui, estou a 25%, 50%, 56%, 56,25% que seria, aqui está 56,77, tem um errinho associado aí, 75% e 100%, então, bacana, não? Então tá aí, tá funcionando tudo direitinho, pelo menos no de saída, tá? Eu teria que colocar um sinal de entrada, que eu teria que encontrar uma fonte de corrente por aí. Mas de qualquer maneira, a unidade aqui aparentemente está funcionando muito bem, tá? Ao menos nesse modo de saída aqui. Deixa eu ver aqui esse modo sim. O que ele faz aqui? Fechou o modo, menos 24%, eu não sei o que é isso. Não mudou nada. Não sei ao certo o que é isso. Não sei ao certo o que modo sim é esse, tá? Então não mudou nada. Não está saindo nada. Está menos 24% porque está em 0 mA. Então não tem corrente nenhuma. Então realmente, não sei. Ups. Raios. Então eu não sei ao certo o que é esse modo sim. Eu já tinha testado isso, Eu não sei ao certo que o modo sim funciona. Mas tá aí, o bichinho funciona bem, tá? Eu teria que depois fazer uma avaliação no modo de entrada, mas eu imagino que como as escalas estão bem feitas aqui, né? Quer dizer, registraram muito bem, eu imagino que do ponto de vista de tolerâncias, etc., não vai estar muito mal também, não. Mas enfim, basicamente é essa operação básica. Bom, lembrei, para testar a entrada, lembrei que a Keysight estava por aqui.
E então, no final das contas, eu posso setar a tensão de saída e, na realidade, estou setando um limitador de corrente a 20 mA. Então, o que eu faço aqui? Entrada positiva, entrada negativa. Deixo eu ligar esse cara. O erro tá grande aqui, tá vendo? Dá para ver o LEDzinho? Acho que dá, né? Tá bem fraquinho aqui? Acho que dá, né? Vou tentar segurar assim. O que eu tenho que fazer agora? Vamos acionar a entrada. Vamos ver que bicho que dá. Aham, saiu aqui. 1 volt, tá bem errado. Vamos ver se ele compara aqui. Não, não foi não. Mais um. É 20 mA. Ah, ele tá jogando em 20 mA, né? 0.004. Oi, não. 0.004. Vamos ver se eu consigo botar aqui 5 mA. Interessante, né? Ah, olha só que curioso. Então, a 4 mA, ele está saindo 5. A fonte de alimentação, eu teria que usar 4 fios aqui para ele estar bem preciso, viu? Não tem jeito. Deixa eu só virar aqui um pouquinho. 5 mA, 4, 3. Ah, tá vendo? Ó, 4.2 mA, tá vendo? Tá medindo aqui legal, tá vendo? É que ele tá oscilando bastante em torno desse ponto, né? Olha que interessante, mas essa é a operação dele. Opa, ixi, eu bati não. Bom, tô bem batendo nas pontas, né? Aí se eu ponho em 8 mA, deixa eu ver aqui então. 4, 5, 6, 7, opa, já passou. 8.4 mA ou 7.5 mA, aí passa muito, né? Aí deixa eu botar então em 12 mA, deixa eu... Opa, começar aqui, e aí vai. Então, no final das contas é isso aí, a operação em 4 mA é mais interessante. Mas você vê que é um calibrador mesmo, né? Então 11.4, então passou de 1%. Opa! E aí vai. Então passa aí de 1%, etc. Vamos botar em 20 então, logo de uma vez. Vamos ver. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa! Ó, 19.6, 19.5. Tá quase lá, tá vendo? Se eu jogo em 20, aí passou. 20.5. É curioso, né? Ele tem uma certa distância. Não sei também se isso aqui está fazendo... isso aqui também pode estar fazendo um pouco de ruído, né? A conexão não é a melhor. Mas tá aí. O carinho na realidade é um medidor de relativa precisão. Ó, tá caindo um pouco a corrente, ele tá jogando um pouco para baixo. Mas tá um pouco fora assim, porque 19 mA, bom... Enfim. Mas é isso aí. Essa operação então final. Aí o último teste aí, o sim, eu não entendo mesmo o que foi. Mas tá aí, essa operação final aí do Transmitter Simulator modelo 1027. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do Transmitter Simulator, tá? Toda essa demonstração aí com esses equipamentos. É isso aí. Nos vemos na próxima. Aquele abraço.